Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas. E vamos às principais notícias dessa semana. A crise nos produtores de vinho da União Europeia vem atingindo inclusive regiões de grande prestígio e de grande procura, como Barolo e Barbaresco. Dados da Cantina Itália apontam que mesmo com uma queda de 4% na produção, houve uma alta nos estoques dessas regiões do Piemonte. Barolo teve uma alta de 65 para 75 milhões de garrafas, cerca de 15% a mais, enquanto Barbaresco teve uma alta de 19 para 21 milhões e 800 mil garrafas, cerca de 14% a mais. Além disso, os produtores da região estão enfrentando também problema com o preço das uvas, que segue em queda na região, e isso afeta, claro, os viticultores, os produtores que não fazem os seus próprios vinhos. As uvas para a produção de Barbaresco tiveram uma queda no seu preço por quilo de 27%, enquanto que a Nebbiolo, destinada às denominações de origem Nebbiolo d'Alba e Langhe Nebbiolo, tiveram uma queda de 22% e 28%, respectivamente. Ainda a Barbera, especialmente os Barberas de mais alta qualidade, tiveram uma queda expressiva na casa dos 30%. O setor aponta a necessidade de medidas emergenciais para auxiliar os produtores na venda dos produtos, a diminuir os seus estoques, em alguns casos em destilação de vinhos mais baratos, que estão ocupando os estoques, especialmente para as castas de menor valor, que têm menos valor no mercado, como Barbera, Dolcetto, Moscato e Cortese. E um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Harvard apontou como o consumo de conteúdo de influencers pode efetivamente aumentar o desejo de consumir bebidas. O estudo busca demonstrar se o marketing de influência tem ou não um efeito sobre os hábitos de consumo. O estudo apresentou vídeos de influencers selecionados para dois grupos de pessoas. Para um grupo, vídeos que tinham bebidas alcoólicas sendo consumidas ou mostradas, e outros vídeos dos mesmos influenciadores, mas apenas voltados para lifestyle. Os participantes eram todos jovens entre 18 e 24 anos e reportaram um desejo maior de consumir bebidas alcoólicas entre aqueles que viram os vídeos com bebidas por parte dos influenciadores. Os resultados mais significativos foram entre aqueles jovens que já têm o hábito de beber, que registraram até 5 vezes mais interesse em consumir bebidas alcoólicas do que o outro grupo. É importante destacar que o objetivo do estudo foi focado em tipo de conteúdo e não em tempo de tela, além do que ele mediu apenas a vontade de beber despertada por esses conteúdos, sem analisar se houve real impacto no volume consumido, ou seja, não demonstrou que esse desejo de beber se refletiria em vendas, em efetivamente se as pessoas comprarem ou abrirem uma garrafa de bebida. Mas é um sinal claro do potencial impacto do marketing de influência nos hábitos de consumo de quem consome esse tipo de conteúdo. E essa semana faleceu na Califórnia aos 87 anos Daniel Duckhorn. Daniel Duckhorn foi o fundador da vinícola Duckhorn e um dos pioneiros do Napa Valley, dessa onda moderna do Napa Valley. Atuando na região desde 1971, ele fundou a sua vinícola Duckhorn em 1976 e entre várias outras atividades que ele desenvolveu ao longo da sua história, ele acabou se destacando por levantar a bandeira da uva Merlot, posicionando a Merlot como uma uva para a produção de vinhos de alta qualidade do Napa, no momento em que o cenário era dominado pela Cabernet Sauvignon, o que lhe valeu o apelido na região de Mr. Merlot. Mesmo com a venda da Duckhorn em 2007, Dan Duckhorn permaneceu como presidente, como chairman da empresa até recentemente. Hoje, uma referência de qualidade na região, a vinícola, o que foi reconhecido pelo valor que ela atingiu na sua venda recente em 2024 para um fundo de investimento que pagou 1,770 bilhões de euros pela vinícola. E o Conselho da União Europeia aprovou uma série de reformas para descomplicar a burocracia do setor de vinhos na Europa e estabelecer suporte para os produtores em situações de crise. As novas regulamentações que foram aprovadas facilitarão a disponibilização de verbas para a estipação de vinhedos em áreas
em que a produção está muito acima da demanda, além de manter por mais 10 anos as regras atuais que limitam a implantação de novos vinhedos. Além disso, haverá maior apoio da União Europeia com verbas para adaptação de produtores ou de regiões a mudanças climáticas, aumentando a resiliência desses produtores e dessas regiões às mudanças climáticas que o continente vem enfrentando. Além disso, haverão também novas regras para rotulagem dentro do bloco, diminuindo a burocracia. Num primeiro ponto, devem ser criadas regras unificadas de rotulagem para todo o bloco, o que vai diminuir a burocracia no trânsito de mercadorias dentro ali do bloco, além de deixar de ser obrigatório para os produtores seguirem as normas da União Europeia nos contrarótulos dos vinhos para exportação. Então, os produtores podem seguir as normas dos países para onde os vinhos estão sendo enviados, não sendo obrigatório, por exemplo, colocar a lista de ingredientes ou tabela nutricional, o que para alguns países da União Europeia já é necessário hoje em dia. Foi ainda definida uma regra valendo para todo o bloco, em termos de nomenclatura para os vinhos de zero álcool e de baixo álcool, definindo como vinhos de 0,0 álcool aqueles que têm menos de 0,05 de álcool, como álcool free, né, ou sem álcool, vinhos que tenham até 0,5 de álcool, e vinhos de álcool reduzido, aqueles que tenham acima de 0,5, mas que tenham pelo menos 30% a menos álcool do que o padrão para a região ou país em questão. Além disso, ainda haverá suporte para iniciativas de enoturismo, para estruturação de iniciativas de enoturismo, para melhorar a possibilidade de levantamento de renda nas áreas rurais e também no combate a doenças diversas. As regras entram em vigor já 20 dias após a publicação da resolução no Diário Oficial da União Europeia. E dados do ano de 2025 mostram, publicados pelo US Census Bureau, que é o IBGE dos Estados Unidos, dão conta de uma queda significativa das exportações de vinhos dos Estados Unidos no ano passado. A queda foi de 33,5%, puxada por uma queda de 76% das exportações para o Canadá, que era o principal mercado para os vinhos americanos. As perdas em vendas para os produtores de vinhos dos Estados Unidos chegam a 428 milhões de dólares, caindo essas exportações de 1,3 bilhão para 850 milhões de dólares. A arrecadação do governo americano, no entanto, com as tarifas que estão sendo aplicadas em cima dos vinhos importados, dos vinhos que entram no país, foi de 490 milhões de dólares. Embora pareça uma conta simples, não é tão simples. Claro, a arrecadação foi maior do que o que perdeu na venda, mas a questão é que o aumento da arrecadação vai para o caixa do governo, enquanto a perda de venda afeta os produtores, né, que ficam aí com o vinho sem ter para onde vender, e tem sido recorrente notícias de vinícolas e de produtores nos Estados Unidos fechando plantas, demitindo, diminuindo produção, produtores de uvas deixando de cultivar uvas, justamente porque o mercado está com excesso de oferta para pouca demanda, no caso dos Estados Unidos. E dados negativos também para a Espanha, que registrou uma queda de 5% em valores e 3,4% em volume nas suas exportações no ano de 2025. O país exportou um total de 2 bilhões e 870 milhões de euros em vinhos e 1 bilhão 890 milhões de litros em volume. Esses números estão, como naqueles percentuais que eu mencionei, abaixo dos do ano passado. Esses números acompanham resultados negativos já divulgados pelos outros dois grandes players do mercado europeu, que são a França e a Itália. A maior queda da Espanha foi nos espumantes, que tiveram uma queda de 7,5% em valor e 10,9% em volume. A matéria não menciona isso, mas um impacto importante aí pode estar na quebra de produção que zonas importantes como a zona do Cava vem tendo por conta da seca prolongada na Catalunha. Mas o fato é que a demanda pelos vinhos está também menor. O Reino Unido permanece sendo o principal mercado para os vinhos espanhóis, tanto em volume quanto em valor, mesmo tendo apresentado quedas de 2,5% e 2,7% respectivamente. O Reino Unido é seguido pelos Estados Unidos como o segundo principal mercado para os vinhos espanhóis em valor, e a Alemanha, que é o segundo principal mercado em volume.
Dos principais mercados para compra de vinhos espanhóis, apenas o Canadá registrou alta nas suas importações em volume e valor, porque o Canadá precisava aí repor aquilo que deixou de importar de vinhos dos Estados Unidos. E o tal do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul parece que vai, nem que seja na marra. A Comissão Europeia comunicou que, uma vez que o acordo foi aprovado já pelos parlamentos do Uruguai e da Argentina, e em breve deve ser aprovado por Paraguai e Brasil, vai colocar o acordo em aplicação, mesmo que seja em caráter provisório. Apesar de ainda haver a pendência da aprovação do acordo pelos parlamentos de todos os países membros da União Europeia e ainda haver umas questões jurídicas para serem resolvidas no Parlamento e na Suprema Corte Europeia, o Conselho da União Europeia deu permissão para a comissão, presidida por Ursula von der Leyen, para colocar o acordo para valer. Ainda que seja em caráter provisório, começa a valer e começam os impostos a baixar de um lado para o outro. Especificamente no caso do vinho, num primeiro momento, o efeito vai ser principalmente para os vinhos de maior valor agregado, que terão seus impostos reduzidos num valor maior logo de cara. Os vinhos que têm um valor FOB acima de 8 euros, para uma referência de vocês, um vinho que sai com FOB de 8 euros lá da Europa, é um vinho que vai chegar aqui no Brasil na prateleira para o cliente custando alguma coisa entre 500 e 600 reais, mais ou menos, depende muito da margem de cada importador. Para os outros vinhos, os de valor menor, haverá um escalonamento ao longo dos próximos anos de redução gradual dos impostos, até chegar no efeito total de redução total dos impostos. Vamos ver o quanto disso vai, no final das contas, chegar no bolso de você, consumidor de vinhos. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem voltamos com mais um Diego News.